Agora no Metrópolis. T'es chiant, chaque fois qu'un mec me plaît, faut qu'il soit déjà avec quelqu'un. Quando você começou a fazer as bananas? Em 67, 68. Logo depois do ato institucional número 5, ela desabrochou. O cinema saiu do armário. Pois é, de uns anos pra cá, o público tem reparado que, apesar de ainda ser um tema tabu para a sociedade, os filmes têm falado cada vez mais abertamente sobre amores homossexuais. Só neste ano, aqui no Brasil, foram lançados pelo menos aí 4 grandes títulos, né? O Flores Raras, Tatuagem, O Estranho no Lago e o ganhador da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, Azul é a Cor Mais Quente. Para conversar sobre esse assunto, a gente chamou aqui o crítico de cinema Heitor Augusto e o criador do Mix Brasil, o Festival da Diversidade Sexual, André Fischer. E a gente vai começar com o Cunha Júnior também. Boa noite a todos. Boa noite. Escuta, quero saber o seguinte, isso pode ser uma novidade agora, mas o Mix Brasil já faz isso há muito tempo, né, André? Queria que você começasse. Eu me lembro quando eu fui cobrir o primeiro Mix Brasil, era uma coisa, um festival desse tamaninho e hoje... Só de filme experimental, né? E virou um festival grandão, fazendo inclusive pré-estreia de vários desses filmes que entram em circuito depois, né? Exatamente. Agora, o que está acontecendo? Porque, de fato, são muitos os títulos que estão... que falam sobre esse tema. São muitos. Só no Mix esse ano a gente passou, longas foram quase 50, de um universo gigantesco. Eu acho que tem uma questão que é o seguinte, você vê, por exemplo, os 2 títulos franceses principais, né? Azul é a Cor Mais Quente e o Estranho no Lago. Não, coincidentemente, eles chegam ao circuito esse ano. Na França, esse foi o tema mais quente, sem dúvida alguma, na sociedade francesa esse ano. E o cinema responde a isso, trazendo, né, para o público que está interessado. Por causa do casamento gay, por causa de do toda a casamento votação. gay, as pessoas foram forçadas a tomar uma posição, né? Você é conservador, você é ou não, né? O tema foi muito discutido, muito polêmico, e não à toa saem títulos em grande número vindo da França esse ano Mas isso também. não vem só da França, os títulos vêm Não do só, mundo inteiro. claro. Nós temos também o Além da Fronteira, que aliás ganhou Sim. o Mix Brasil, que é Palestina, Israel, Estados Unidos. Temos tatuagem. Nós temos tatuagem. O que está acontecendo, na sua opinião, Heitor? Eu acho que, enfim, nesse sentido eu concordo com o André, acho que o que está acontecendo é o cinema acompanhar a discussão da sociedade, né? Tentar acompanhar e tentar, ao mesmo tempo, antecipar. No caso do Tatuagem, por exemplo, a gente pode, inclusive, discutir se é um filme gay, né? A gente pode defender, sim, é um filme gay, ao mesmo tempo que tem tanta questão envolvida no filme, né? Eu enxergo Tatuagem como um filme que relabora o passado do Brasil, relabora a memória que a gente tem do Brasil, a memória cinematográfica que a gente tem, óbvio que a partir de um caso de um amor gay entre o Clécio Vanderlei e o Fininha. Mas o que me interessa, por exemplo, em alguns desses filmes é que, à exceção do Além da Fronteira, por exemplo, é a questão da homossexualidade envolta em várias outras questões, em várias outras elaborações, né? No caso do Além da Fronteira, acho que fica mais explícito que o dilema é: eu preciso me assumir. Ao lado desse dilema de se assumir tem a questão do amor proibido, né? O amor entre um palestino e um israelense. Mas nos outros filmes, o assumir-se não necessariamente é a questão central, como historicamente é no Flores Raras, por exemplo, não é. Essa não é uma questão central, né? Enfim, as 3 personagens principais, elas são completamente assumidas, elas vivem numa sociedade, enfim, que teoricamente... Ali nem aparece muito essa questão, né? Do preconceito e tal, elas vivem em harmonia. A questão ali é porque é um triângulo, né? Uma leva um pé na bunda, fica triste, a outra, né? Por isso que eu acho que, sei lá, também se falou muito na época que foi lançado o Flores Raras, de que não era um filme homossexual, era um filme sobre um grande amor. Mas se coloca muito isso também, assim, ó, essa coisa, não é homossexual. Até teve uma convidada aqui para arrefecer a questão em si. Eu vou ver, porque a temática principal não é homossexual. Mas eu também pergunto assim, existe ou não existe resistência de um grande público a essas temáticas? Você falou do Flores Raras, eu sei que o Barretão, o produtor, esperava muito mais público para o Flores
Flores filme. Raras, o filme Flores Raras, e o Wilton Lacerda esperava muito mais público por Tatuagem, que só teve 20 mil pessoas. Existe resistência ou não? Eu não sei se tem resistência, porque não dá pra gente colocar nessa lista de filmes, mas o Crow, por exemplo, que é um recordista de bilheterias, ele tem lá um gay assumido, né? Obviamente de uma maneira pasteurizada e tal, mas as pessoas não têm problema de ver o filme pelo fato dele ter um personagem principal homossexual. Acho que a gente está falando de filmes mais que caem no problema de todo filme de circuito mais independente, filme de arte, né? Que está abordando esses temas dessa maneira. Não sei se existe essa resistência tão grande por conta disso. Mesmo no caso do Flores Raras, é um filme né, de uma escritora com uma intelectual. Eu acho que a resistência talvez esteja maior. E tem a Glória Pires, que é um grande nome. Eu acho que é muito mais pela temática, além disso, não necessariamente pelo fato de serem duas mulheres que estão em cena se beijando e tal. Não acho que seja por isso. Não pode esquecer que a gente está em São Paulo, quer dizer, né? Acho que nas grandes cidades talvez exista uma aceitação maior. Você vê isso? Sim e não, Marina. Sim, é óbvio que nas grandes cidades tem mais aceitação, mas, por exemplo, eu viajo muito como crítico de cinema e eu vou para Taquaritinga do Norte, por exemplo, que é uma cidade do interior de Recife. E aí eu fui para o Curta Taquari e no Curta Taquari tinha uma série de filmes que não estavam colocados em mostra paralela. Uma série de filmes de homoafetivos que não estavam em mostra paralela, estava na mostra competitiva. A mostra paralela seria uma mostra homossexual. Isso, uma mostra de diversidade. Exatamente. Para avisar a pessoa, falar, exatamente. Você vai ver um negócio que é assim, exatamente. né? Vai se você quiser. Uma coisa muito interessante que dentro desse festival os filmes estavam espalhados disputando a atenção dos espectadores com outros filmes, né? Então, assim, existe pero não mútuo. Acho que existem exemplos. Paraíba, por exemplo, a gente lembra de um curta chamado Amanda e Munique, e o Amanda e Munique fala justamente de uma relação de travestis assumidas no interior da Paraíba. Agora, só para complementar aqui o que o André falou, eu acho que existe sim uma resistência do público para a temática homoafetiva. Eu acho que o caso do Crow, inclusive, vem reforçar essa resistência, porque o Crow é um personagem queer, mas que atende, que está inserido num mundo inteiramente heteronormativo e, historicamente, a gente pode... adorei isso, heteronormativo. Eu falei que era assim, que ele está num ambiente protegido, ele está naquele espaço onde o gay é aceito em qualquer... comédia, bicha, engraçada. Não, em qualquer camada da sociedade, né? Assim, É o quer dizer, bufão, ele gay bufão. Né? É o mordomo, é o cabeleireiro, é o maquiador, sabe? Assim, E é o que sempre, eu chamo de... e eu acho isso muito curioso, que apesar do Crow ser um gay super afetadíssimo, o Crow não tem amigos, né? Então, cadê os outros Crows ao redor do Crow? Não tem outros Crows, né? Então, por isso que eu digo que é um filme heteronormativo. Mas essa resistência ao tema homoafetivo, sim, mas acho que essa resistência, pensando de maneira macro, pensando em mercado de cinema, em distribuição, acho que essa resistência, e eu concordo com o André, ela bate também não só no tema, mas em que tipo de cinema. Eu acho que existe resistência no mercado de cinema no Brasil para tudo que não seja o grande cinema no sentido comercial, no caso da Globo Filmes, por exemplo. Acho que existe resistência. Agora tem outra questão aí que até complica um pouco mais a situação. Vamos entornar o caldo aqui. Assistindo, por exemplo, Um Estranho no Lago ou Azul é a Cor Mais Quente, a gente tem sexo explícito. Que até um eventual público chamado gay, vamos dizer assim, nem está tão acostumado a ver no cinema comercial. E eu, indo à sessão, a sessão era diversificada, não tinha só um público gay, tinha senhoras, enfim, tinha um público diversificado. As pessoas, inclusive gays, estranhavam aquilo. Começavam a rir, ficavam nervosos com a situação. Aquele riso de vergonha. De vergonha, assim. O que vocês acham dessa questão do nu ou do sexo explícito? Não, tem uma coisa que é o nu azul, frontal né? masculino, que No isso é frontal uma masculino, que é novidade. difícil. Isso sim é uma novidade. É difícil. E no caso do Azul é a Cor Mais Quente, que não é como no Estranho do Lago, que são cenas rapidinhas, né? O Azul é a Cor Mais Quente, você realmente tem que se dedicar, porque são 8, 9 minutos. É o Kama Sutra lésbico. É o Kama Sutra lésbico. E tem uma espécie de Kama Sutra, aquela cena de sétima famosa. Eu acho que tem uma dificuldade das pessoas estarem assistindo. Você vê as pessoas, na sessão que eu fui ver, pelo menos, ninguém saiu da sala, mas tem gente tossindo e tal, fica aquela coisa um pouco mais complicada. E que eu acho que não é diferente de filmes de arte que também tem cenas heterossexuais explícitas, acho que tem o mesmo constrangimento. Se você está numa sala de cinema, com uma cena de sexo ali rolando, as pessoas não sabem muito, não estão preparadas para compartilharem ali
assim, no coletivo com essa essência. Você está mais acostumado a ver isso na internet ali, né? Agora, por exemplo, o fato de azul é a cor mais quente ter ganhado a Palma de Ouro no Festival de Cannes, que é o festival mais prestigiado do mundo, você acha que isso muda em alguma coisa ou não havia nada a ser mudado? Acho que muda. Acho que é uma boa desculpa para as pessoas, né, que teriam dificuldade para isso. Você está indo ver um filme que foi o vencedor de Cannes. Não, e o Steven Spielberg elogiou a atuação das duas atrizes, a entrega dessas duas atrizes. Filme, né? É incrível. Quer dizer, e o Steven Spielberg é o mainstream, digamos assim, por excelência, né? Eu não consigo imaginar uma pessoa que seja mais mainstream do que o Steven Spielberg. Não, eu acho que resta a gente torcer pela carreira desses filmes, na verdade, né? Para tentarem mudar um pouquinho esse paradigma aí de que filme de temática gay, eles têm um público que a gente sabe dos lançamentos de filme de temática gay mesmo ali. Mesmo nesses filmes de temática gay mais explícita, os mais comerciais são os mais bem-sucedidos, né? Você vê, tipo, de repente, Califórnia, que é uma sessão da tarde gay, foi talvez um dos filmes desse circuito independente que foi melhor, porque ele é um filme, foi melhor do que os filmes do Xavier Dolan, que são filmes mais, né, um pouco mais cabeça e tal. Mesmo filmes direcionados mais para esse público. A Marina estava comentando a questão do festival, por exemplo. Na verdade, essa questão é primordial. O próprio caso do Estranho no Lago, do Alain Guiraudy, se não me falha a memória, é o primeiro filme do Guiraudy que estreia comercialmente aqui no Brasil. Guiraudy é um cineasta ultra admirado pelos cinéfilos, fez vários filmes, é o primeiro que consegue estrear. Mas são sempre filmes com temática gay? Sim, na verdade o Guiraudy tem toda uma obra dedicada para estudar o amor e as relações e o sexo entre homem mais velho e homem mais jovem, que é um tema muito específico da comunidade gay, ele não fala especialmente. sobre sexo, amor entre mulheres, por exemplo, sempre entre homens. A obra dele é bem focada assim Tem um recorte bem específico, Sim. que é o mesmo tema de tatuagem, que também foi premiado num festival aqui no Brasil. Só que não levou o público. Isso que eu queria que vocês comentassem. Por que o Tatuagem não levou o público que se esperava? Porque a possibilidade de um filme independente feito paralelamente à lógica de produção da Globo Filmes é uma possibilidade cruel. O mercado de cinema é um mercado de cinema muito restrito. Se a gente pensa em filmes brasileiros, que faziam 100 mil há 10 anos atrás, muito possivelmente esses filmes que fizeram 100 mil não fariam esses 100 mil hoje, porque a gente tem um enxugamento das chamadas salas de arte, especialmente em São Paulo. E não só em São Paulo, a gente tem um crescimento do multiplex, que abre seu espaço para Hobbit e os seus similares, mas a quantidade de sala no circuito exibidor para filmes para o restante do cinema é muito menor. Então você acha que a questão não é que a temática homossexual? Não só. É uma questão do cinema brasileiro. Não só. Eu acho que para todo tipo de cinema que não seja o cinemão comercial. E aí entra o brasileiro. Infelizmente, uma prova de que não adianta você ganhar Gramado, o Festival do Rio, ser premiado em todos os festivais na mostra, isso não leva pode levar mais um pouco. Não, talvez se ele não tivesse feito 20 mil, teria feito 10 mil só. Né? Mas se ele não tivesse sido premiado nesses festivais todos. Né? Mas não é uma coisa que impulsione, na verdade, as pessoas não estão tão ligadas, infelizmente, não estão tão ligadas nas premiações dos festivais nacionais, pelo menos. Agora, é um bom sinal, né? Porque a gente estava comentando aqui antes que existe um filme de 95, que é o Celluloid Closet, né? Que falava que a temática homossexual ela já existia há muito tempo em Hollywood, inclusive filmes em que a maior parte do público não enxerga, né? Rebecca do Hitchcock, por exemplo. O quê? A Rebecca do Hitchcock tem uma personagem. O Festim Diabólico, a gente estava lembrando, né? Que você tem que ter um filme que te diga, olha, tem uma coisa, um subtexto gay ali, né? Exatamente. Que é muito interessante. Até recomendo, assim, a gente ver esse filme. Isso não sei se tem no Brasil, Celluloid Ele tem Closet. lançado em DVD, Celuloide Secreto, que chama aqui. O Celuloide Secreto. Recomendo essa leitura. Gente, olha, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Então, os tempos estão mudando, é isso? Pelo menos a gente tem opções, ainda que esses filmes talvez não estejam estourando, mas eles estão chegando no Brasil, eles são viáveis comercialmente, pelo menos, não que sejam grandes estouros, mas é bom a gente saber que nesse momento em São Paulo a gente tem 4 bons filmes no cinema falando sobre amores diversos. Que não necessariamente falam das sombras, como é muito historicamente, né? Os filmes gays falam sempre de um lugar da sombra, um lugar do peso. O que esses filmes vêm apontar pra gente é que a sombra não é o único lugar, existe a luz. Legal, muito bem, muito obrigada. Voltem sempre aqui. A exposição Caminhos de Sempre, de Antônio Henrique Amaral, foi escolhida como a melhor retrospectiva do ano pela APCA, a Associação Paulista de Críticos de Arte. O artista plástico recebeu Metrópolis na Caixa Cultural, na Praça da Sé, para fazer um passeio pela exposição. Vamos ver? Vamos começar da primeira sala, né? A gente está aqui num espaço que tem trabalhos de que época? Dos anos 50. Quer dizer,
Não é que eu estava de calça curta, é que eu sou velho mesmo. Né? Mas, enfim, esses trabalhos são todos de 57, 56, anos 60. Né? Aqui é quando eu estudava com o Lívio Abramo, na Escola do Museu de Arte Moderna de São Paulo, na Praça Roosevelt. Então é uma sala em que a gravura, a linoleogravura e a xilogravura estão muito presentes, assim como uma dimensão estética que se aproxima um pouquinho do cordel e foi apresentada com um prefácio do Ferreira Goulart em edição, né? Mas isso foi em 67, Já é mais velho. Bem, muitos anos depois, né? E o Goulart apresentou o texto desse álbum que chamei O Meu e o Seu, ou seja, o meu dia e o seu dia, a minha vida, a sua vida. E então era um trabalho em que eu comentava a época do dos festivais da Record e da ditadura, com toda a repressão e censura que ela nos trouxe como um raio em cima da gente, né? Reduzindo a gente a uma espécie de gigantesca República das Bananas. Quando você começou a fazer as bananas? Em 67, 68, logo depois do ato institucional número 5, ela desabrochou. Elas foram lidas de muitas formas, políticas, sexuais, né, como símbolos fálicos, como símbolos da repressão, com esses garfos, facas, cordas, prendendo as bananas, torturando as bananas, né? Então, no Brasil, a imprensa e a crítica e o povo, o público, lia isto como realmente uma sátira ao governo militar. Nos Estados Unidos já não tinha essa conotação. O pop lá, o Warhol e toda a geração pop americana não tinha essa preocupação política. Era mais uma abordagem do consumo, né? Uma sátira ao consumo. Essa série eu executei toda em Nova York. E aquele quadro é um quadro que eu volto, numa das minhas vindas a São Paulo, em 75, eu estava aqui presente quando o Vladimir Herzog foi assassinado nas dependências do DOI-CODE. Então saiu no Jornal da Tarde uma notícia sobre a morte dele e eu então pintei uma série de quadros chamados A Morte no Sábado, um tributo a Vladimir Herzog. E aí eu comecei a olhar para dentro, olhar para uma série de anotações que eu fazia e jogava na gaveta, que eram os doodles, eram pequenas atividades elétricas, sabe, pré-conscientes, que eu ia transformando em pequenas formas. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, é por aqui que eu vou. E aqui então eu comecei a desenvolver esta série de trabalhos. Aqui a gente já tem algumas telas de dimensões e temática diferente, linguagem diferente, né? Já é anos 90, foi uma série que eu expus no MASP. Começou esta série aqui numa proposta que me pediram um outdoor sobre a combate à AIDS. Não é uma preocupação sua se inscrever em algum movimento, alguma tendência, vertente? Nem uma vertente concretista, nem abstrata, nem isso. Eu trafego em todas elas de acordo. O importante é eu ser sincero comigo mesmo, com o meu momento, com a minha vida. No próximo bloco, a gente recebe a companhia Cisne Negro, que há 30 anos monta um espetáculo que virou tradição natalina, o Quebra-Nozes de Tchaikovsky. Até já.
30 anos, a Companhia de Dança Cisne Negro repete uma tradição natalina. A montagem do balé O Quebra-Nozes. A obra do russo Tchaikovsky é um clássico do repertório de companhias de dança do mundo inteiro e sempre é encenado nessa época de fim de ano. Aqui no estúdio, a gente recebe a Uda e Dani Bittencourt, da Companhia Cisne Negro, para conversar comigo e com o Manuel da Costa Pinto. Boa noite. Boa Dona noite. Uda. Dona Uda, vou chamar porque minha amiga Sara Oliveira, que dançou, fez essa aula com a senhora a vida inteira, sempre chamou de Dona Uda. Verdade. Dona Uda, o balé está fazendo, então, o Cisne Negro está fazendo 30 anos, é uma tradição já de 30 anos exatos está agora? fazendo 30 anos sem interrupção, nem eu acredito que uma obra que eu comecei para fazer um aniversário fechado da minha escola, e daí não tirei mais de cartaz, não tiramos mais de cartaz, porque o público amou. Naquele primeiro ano a gente já ganhou o prêmio APCA, da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Aliás, ano passado, vou fazer um parênteses aqui, a gente ganhou o prêmio Governador do Estado. Sim. Quer dizer, 30 anos depois, ganhamos esse prêmio também. Agora, sempre é encenada nessa época do ano? Sempre, no Quebra-Nozes é em qualquer Não lugar pode do ser mundo. em fevereiro? Não dá para encenar o Não, Quebra-Nozes às em vezes março? A temporada vai um pouquinho mais longa, vai até janeiro, assim, em algumas cidades. Mas no no exterior vai exterior, até fevereiro, às vezes, exterior mas no você Brasil chega, ainda a vida longa só até os... É só dezembro Final mesmo. de dezembro. Antes do Natal. É, porque ela ficou muito caracterizada como uma obra de Natal. De É Natal. é uma obra de Natal, né? E por quê? Por quê? Porque a Clara, personagem principal da história, que é uma menina, ganha do padrinho dela um boneco quebra-nozes no dia do Natal. E esse boneco faz a Clara viajar a cabecinha dela por todos os reinos, ou por alguns reinos, como o Reino das Neves, o Reino dos Doces. E nesses reinos acontecem coisas interessantíssimas. Então, ele virou uma tradição, é dançado em todos os lugares possíveis de se dançar uma obra como essa, né, que precisa ter um teatro especial, enfim. E o nosso nem eu imaginava, eu me entusiasmei. Tudo começou porque eu comprei um quebra-nozes no MASP, naquela feirinha, há 30 anos atrás. Uma feira de antiguidades. A feira de antiguidades, eu comprei um bonequinho. Eu falei, gente, mas que bonequinho interessante. Igual ao do balé. O próprio igual, boneco, era o próprio boneco, e que na Europa já tem uma tradição muito mais anos do que no Brasil. Eu comprei aquele bonequinho, olhei, vi aquela alavanca, vi onde punha nozes e tal. E comecei a brincar com essa ideia de poder fazer a obra ou uma coisa similar e dentro adaptado para a minha escola, para minhas alunas. Mas a montagem do Cisne Negro, ela mudou ao longo desses anos todos? Mudou muito. O que vai mudando? Muita coisa, a produção vai se reciclando, os figurinos vão se reciclando, os bailarinos nunca é sempre o mesmo elenco, a gente cada ano tem um elenco contratado. Mas essencialmente é a mesma coisa. Essencialmente sim, só a história que é sempre a mesma, a música é sempre a mesma, mas figurino, técnica, tudo é sempre aprimorado. na verdade é uma obra, essa obra é uma obra clássica, do repertório clássico, mas é mexível. E nós brincamos bastante, fomos criando situações, eu tenho ratos que voam, Tem elementos de anjo que circo, né? Elemento de circo tem bastante também. E fez disso tudo um sucesso e uma obra diferente da tradicional, super clássica, que faz exatamente aquilo toda vez. Não, essa é a nossa imagem de quando eu era Clara ainda, há 30 anos atrás. Olha lá, Eu fui a primeira- eu fui a primeira Ela foi a Clara. primeira- foi a primeira há 30 Clara. anos atrás. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa obra já adquiriu tal autonomia, né? Verdade. Como composição do Tchaikovsky, que pouca gente sabe que é uma adaptação de um conto do Isso, Hoffmann, do a partir Hoffmann, do Alexandre Hoffmann. Dumas, né? Isso. E foi um fracasso na época. Foi um fracasso, né? Foi um fracasso. Os críticos De público. colocaram abaixo de zero, enfim. E hoje é um grande sucesso inexplicável. qualquer parte Todos do os mundo. partes do mundo se comemora, se dança o quebra-nozes, se comemora. E a trama é bem compreensível? Fica, quem vai assistir sim. compreende o que está acontecendo, tudo, a transformação do boneco Sim. em príncipe ela no imaginário adormece dela. com o boneco, É, né? no Ela colo. adormece e aí ela sonha que tudo cresce na imaginação dela, que os convidados da festa viram ratos, as crianças da festa viram soldados, e aí tem a batalha dos ratos com os soldados, e aí o próprio quebra-nozes se transforma, primeiro ele está em forma de boneco, daí ele se transforma em príncipe, e aí ele a leva para toda essa viagem fantástica do Reino dos Doces, onde tem o divertimento, e aí no final ela acorda e viu que tudo não passou de um sonho. É isso. Vocês acham que tem alguma... As fábulas encerram, em geral, uma coisa de ensinamento. Nesse caso, tem
Ou é uma fábula no sentido de uma Eu acho que uma o que a história gente que sente entretém? com o público e o que a gente sente com o espetáculo é que as pessoas vão para sonhar. Quer Porque sonhar. tudo é Não um grande precisa sonho. sonhar. Então é um sonho de Clara, né? Ela senta, ela adormece, tem todo esse sonho e o sonho é muito bonito, com anjos, com doces, quer dizer, as pessoas querem sonhar, é por isso que encanta, eu acredito. Precisam sonhar. Não é que só querem, precisam. Precisam viajar, para sonhar, para ver coisas bonitas, para ouvir Tchaikovsky. É muito importante tudo isso. E isso a gente na obra está bem claro. E a época de Natal, acho que puxa isso também. Começa das numa pessoas, festa de né? Quer Natal, dizer, né? Começa, o pai da Clara era um grande médico e ele faz essa festa na cidade e convida a todos. Então era uma festa bonita, elegante, onde as pessoas vinham para confraternizar e confraternizavam e ganhavam presentes. E um dos presentes, o padrinho da Clara traz um quebra-nozes para ela. E aí ele é começa meio tudo. mágico, e aí ele consegue transformar tudo ali para E ela. tem alguma coreografia que serve de referência a vocês? Que a gente sabe que, principalmente no começo do século XX, existem coreógrafos que fixam Mantinho, algumas linguagens. Não, né? a gente brincou bastante, continuamos brincando. Eu Com a linguagem adoro coreográfica. brincar, eu adoro criar coisas. Tem muito uma visão E brasileira, essa obra digamos. permite. Essa obra permite. Não se pode, não comete nenhum pecado de criar uns personagens extras ou de fazer alguma coisa que não está dentro de um contexto muito fechado. E o público muda a cada ano, é sempre as pessoas repetem, porque tem como gente que tradição não- natalina, tem gente que vai né, todo São ano. Paulo. A gente Tradição. sempre tem uma ceia de Natal, né? Quer dizer, eu acho que o quebra-nozes talvez faça parte aí Faz dessa... parte da ceia. Faz rituais, parte. do ritual de Natal. Faz sim. parte, o pessoal vai, repete, vai no próximo ano. Vão pulando as gerações, vem Aí netos, vão crescendo, muito vão se bacana. multiplicando e é muito gostoso. É Muito muito bem. gostoso, quer dizer, dá muito trabalho. A gente realmente mergulha de cabeça, não tem tempo para mais nada, quebra-nozes de dia e noite. Tem dia que tem 3 sessões. E o público muita gente para ver. Manhã, tarde e noite. É manhã, tarde, e o público está lá. Eu me sinto feliz, ela também, e todos nós, os intérpretes, de poder proporcionar na cidade como São Paulo, Claro. essa fila de gente que vai para ver o que aconteceu com Fritz e com a Clara, os dois irmãos que ganharam o boneco no dia de Natal. Então, muito obrigada. Feliz Nada, Natal para obrigada vocês. Pra vocês Muito também. obrigada. Natal, E a TV bons Cultura vai espetáculos. exibir o Quebra-Nozes no dia 25 de dezembro, bem no dia de Natal, olha só, que coisa Então. boa. Isso aí, muito Muito bem, bom. muito obrigada. Obrigada. O poeta e cronista Fabrício Corsaletti reuniu num livro os poemas que escreveu ao longo dos últimos 3 anos para a Folha de São Paulo. Com sua coluna no jornal, Fabrício sugere um olhar mais atento e despojado em relação a essa metrópole tão controversa. O livro foi ilustrado por André Sandoval. Vamos ver? Sexta-tarde não trabalha, come ostra e bebe vinho. A esse golpe de mestre deu um nome, Sabadinho. Quadras paulistanas, Fabrício Corsaletti e Andrés Sandoval. O que é uma quadra? Uma quadra é uma estrofe autônoma de 4 versos. Em geral são heptassílabos, ou seja, versos de 7 sílabas poéticas, em que os versos 2 e 4 rimam. Às vezes pode rimar 1 e o 3 também, mas no livro a maioria só rimam o 2 e o 4. Mora em cima de uma árvore. Em pleno Afonso Bovero. Quer ser garçom? Perguntaram. E ele respondeu, não quero. Eu tento fazer a rima com o substantivo principal da história. Passa uma loira no mar, passa uma loira no céu, passa uma loira na terra, passa uma loira, sou eu. É uma delícia rimar, é uma coisa meio infantil, assim, né, de ficar procurando. Linda, gostosa e tarada, acha tudo divertido. Você lhe diz, eu te amo, e ela responde, acredito. Você é cronista, você é poeta? Eu sou poeta de formação. O que eu mais faço é escrever poesia. É bailarina argentina, ruiva de rosto infantil. De vez em quando ela sofre, mas quer ficar no Brasil. O Fabrício me convidou já com as quadras prontas e aí eu peguei o projeto e fiz esses 36 desenhos aí. São como calçadas que atravessam todas as páginas e vão montando essas quadras assim, né? Porque são como esquinas, então elas vão se desdobrando assim. Olha aqui, ó. Aqui é um carimbo de cartaz
e que leva um pedaço de cada um, assim, meio embendados. E aí você vai fazendo o muro e depois com um lápis monta-se essa esquina. Isso aqui foi durante as manifestações, foi lá da prefeitura. Essas lixeiras que parecem gaiolas, uma referência ao Valaure, grafiteiro. Cada letra foi desenhada para que isso compusesse com o desenho a melhor página, assim. O amarelo faz uma espécie de um bloquinho, uma coisa de uma lajota no piso, assim. E o corte também propõe esse encaixe que fica assim meio... Você não sabe onde você põe, faltou um pedaço. Caipirinha de limão, rosa com gengibre e mel. Pode ser cachaça ou vodka. Sou feliz, não sou mais eu. Se lembra? Se lembra quando você escreveu isso? Eu não lembro. E aqui tem o BH. Luiz Coelho, o BH Lanches, incrível coxinha de São Paulo. Coxinha, esfirra, pastel, croquete, quibe enrolado. Andar no centro, assistir ao desfile dos salgados. O que eu acho mais legal da Augusta é isso. Tem todo tipo de gente, trabalhador, vagabundo, gente que está de férias, gente que está passando aqui querendo matar alguém porque está com pressa. Talvez o meu lugar preferido de São Paulo seja essa rua aqui, é o que eu mais gosto. Eu queria que fosse um livro de registro desse mundo da São Paulo de agora. Eu quero que daqui 30 anos esse livro seja completamente velho e indecifrável quase. São Paulo é demais. São Paulo é uma bagunça. Um avião risca o céu, uma mulher cruza a rua. O vento enrosca nas folhas e a aventura continua. E agora, cinema com Cunha Júnior. Qual que é o filme da semana, Cunha Júnior, para você? Um Toque de Pecado. Concordamos, né? Não, lembra que quando a gente Você fez já tinha adiantado aqui. No balanço da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, eu escolhi esse filme como o filme que eu fiquei mais, digamos assim... Que você tinha visto e que tinha ficado impressionada, fiquei né? mesmo. Mas no caso aí, até eu queria perguntar para você, porque o filme tem bastante violência. Nesse caso, me incomoda um pouco isso. Incomoda ou você acha que ela está justificada no contexto? Eu acho que ela está justificada no contexto, Cunha Júnior. Não, eu acho que tem uma coisa que... primeiro que eu acho que pela própria... a qualidade do cineasta, né? Quer dizer, por exemplo, eu vejo filmes do Quentin Tarantino e não me incomodo, né? Tudo bem que é uma violência estilizada e tal, mas eu acho que no Toque de Pecado é um filme que também flerta um pouco com as artes plásticas, ele flerta um pouco com a dança, ele não é um filme, ele é um filme naturalista e realista, mas ele tem momentos em que de poesia extrema, ele tem uma coisa com, sei lá, me lembrou Pina Bausch, né, uns movimentos assim repetitivos e que passam muito pela estilização de uma coisa, de uma realidade estilizada. Por isso que a violência, me incomoda sim, mas eu acho que sangue, mas eu acho gente morrendo a todo momento. O plano geral compensa. O plano geral compensa. Isso que eu queria Vamos só dizer. contar rapidinho para o pessoal saber o que ele está contando, né? O Chiat Sankey, que é considerado talvez o maior diretor cineasta em ação na China. Ele é considerado o maior expoente da né? sexta geração do cinema chinês. Exatamente. E ele sempre... Esse é o 7º filme dele, fora documentários. Ele mostra essa China contemporânea, essa China que a gente está descobrindo, ou quem não descobriu ainda, é bom ver os filmes dele, porque descobre o que é. Né? Essa China pseudo-socialista, absolutamente autoritária, politicamente, e com uma economia de um capitalismo que corrói tudo, e é isso que ele mostra, a corrosão do capitalismo diante das pessoas. O que as pessoas sofrem, são 4 histórias que ele conta, a gente nunca sabe quando termina uma e inicia a outra, são 4 personagens diferentes e fins absolutamente trágicos, e muitos deles muito violentos, com muito sangue, etc. Mas ele quer decodificar o que a China é hoje, não é isso, mais ou menos? É um retrato, um retrato. eu acho, não, é um retrato muito agudo, eu acho,
da China, assim, é uma coisa que ele tem a sua poesia, ele tem a sua beleza, mas é isso, é uma realidade muito crua ao mesmo tempo, né? Eu acho que aí que tá, inclusive. Exatamente, que ele tirou de artigos de jornal, mas assim, é isso que eu acho que faz dele, engraçado, ele não é um cineasta, ele filma, eu falo que ele filma como se ele fosse um velho, assim, sábio. Ele tem 40 ele tem 43 anos, e todo mundo fala isso, que ele é muito jovem para ter aquela carga. Ele veio na mostra há uns 4 anos atrás, e eu entrevistei. E ele é todo assim, todo amoroso e tal, diferente daquilo que a gente vê. Mas é excelente, nossa, é um grande filme. Belíssimo filme, belíssimo filme. Agora vai preparado, porque ele é longo e ele demanda um estômago aí, digamos assim. Olha, na última quinta-feira, o guitarrista e compositor paraense Felipe Cordeiro veio aqui ao nosso estúdio mostrar as músicas do seu novo disco, Se Apaixone pela Loucura do Seu Amor. Esse título é demais, né? A gente aproveitou e pediu para ele gravar uma inédita para o nosso programa de hoje. Então a gente vai ouvir agora Problema Seu e Metrópolis volta logo depois do intervalo. Até já. Você pra mim é problema seu. 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 Você não deu bola pra minha loucura e agora me procura querendo entender. O que você não sabe é que a essa altura eu vou terceirizar e dar de presente pra você. Você pra mim é problema seu. 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 Você não deu bola pra minha loucura e agora me procura querendo entender. O que você não sabe é que a essa altura eu vou terceirizar e dar de presente pra você. Você pra mim é problema seu. Você pra mim é problema seu. Você pra mim é problema seu. Você pra mim, eita, é problema seu. Estamos de volta com as nossas dicas culturais de todo domingo, começando com a Didi. Muito bem. Gente, eu tenho um vinil aqui para dar de dica de um dos grandes nomes da música popular brasileira, que é o maestro Moacir Santos. Esse vinil se chama Coisas, é um clássico de 1965. E o interessante é que eu não peguei do sebo, não. É novinho o vinil, como vocês estão vendo aqui, é novinho. E é uma reedição muito festejada por quem gosta
gosta de boa música e para quem coleciona vinil. Porque a primeira edição desse vinil aqui, que saiu em 65, ela é muito rara. Hoje eu procurei na internet e a primeira edição, o preço que eu achei hoje foi de R$ 3.200. Exatamente. Poucas pessoas têm esse disco e guardam com tanto carinho porque ele representa um marco para a música popular brasileira. O maestro Moacir Santos, a gente está ouvindo uma das músicas aí, que é Coisa número 5. É lindo demais, gente. 5 segundinhos só para inspirar você aí em casa. Não é lindo? É um disco de música instrumental. O maestro Moacir Santos é pernambucano e ele começou, a escola dele foram os grandes maestros do rádio, né? As rádios tinham grandes orquestras, tocou em São Paulo, no Rio de Janeiro. Exatamente. E no final dos anos 60, ele foi para os Estados Unidos, foi para a Califórnia e fez muita trilha de filme. Mas esse disco aqui também é celebrado porque o Moacir Santos consegue amalgamar o jazz, a raiz negra brasileira e a música nordestina brasileira de uma forma que você não consegue separar ou achar um elemento ali. Tá muito, muito junto e mudou a vida de muitos músicos. Esse disco aqui, eu tava falando que chama Coisas, porque todas as faixas não tem nome. É coisa número 1, coisa número 2, coisa número 3. Essa aqui que a gente tá ouvindo é coisa número 2. E o Moacir Santos, em várias entrevistas que eu vi, algumas delas com o Cunha Júnior, né? Cunha Júnior já entrevistou o maestro, ele diz que ele gostava tanto de música erudita que ele queria fazer um pouco nesses moldes, assim, sabe? Ele falou, como não podia chamar de opus, que o Mané já me explicou o que quer dizer cada obra e tal, ele falou, eu vou chamar de coisas. E vai coisa 1, coisa 2, coisa 3. E então a minha dica é esse disco aqui. Mesmo que você não tenha vinil em casa e não queira esse vinil, vale a pena sair atrás do CD. Tem um CD. O CD também é caro. Também você vai ter que procurar na internet. Eu vi, custa R$90, mas vale muito a pena. E eu queria contar uma curiosidade. O CD custa 90? É porque você já não encontra mais em loja. Já está na mão de todo mundo e aí as pessoas revendem a lei da oferta e da procura. Exatamente. É uma coisa absurda. O que eu queria falar, uma curiosidade, é que no disco do Vinícius de Moraes, Afro Sambas, na música Samba da Bênção, ele faz uma homenagem ao Moacir Santos, eu não sei se vocês lembram. Eu até anotei aqui para eu não esquecer tudo, que ele fala, bença, maestro Moacir Santos, tu que não és um só, que és tantos quanto o Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá, mestre Moacir Santos. E é isso, a minha dica de hoje é Saravá, mestre Moacir Santos. Nossa, esse vinil Coisas aqui, que é maravilhoso, é para você ouvir no looping sem cansar. Posso inverter a ordem das dicas? Pode. Porque a minha está em continuidade com a da Didi. Por favor. Assim, você acabou com o saravá, né, assim, profano, e eu vou começar a minha dica falando de um saravá sacro. Vamos dizer assim, a minha dica é Johann Sebastian Bach. Né? Enfim, simplesmente o deus da música. Eu já aprendi os seus cânones, posso falar aqui? Pode falar. Brahms, Bach, Beethoven, Bela Bartok e Mahler. Isso, são os 3 Bs alemães, Bach, Beethoven, Brahms, Bartok, que é húngaro, Bela e Mahler, Bartok e que Mahler. Acertei? Acertou. São 3 mais 2 anos de convivência, alguma coisa eu aprendi. Bom, por que eu falei que você falou do saravá? Isso aqui é um saravá sacro, litúrgico, porque o Bach realmente é o maior autor de música sacra da história da música, sem dúvida alguma. Tem uma frase que eu gosto muito de um compositor contemporâneo chamado Maurício Kagel, que ele fala o seguinte: nem todos os compositores acreditam em Deus, mas todos acreditam em Bach. E é uma coisa curiosa. Quem convive com compositores de música contemporânea, experimental, essa música mais áspera, mais experimental mesmo, de linguagens mais estridentes, desarmônicas, etc., sabe o quanto eles admiram Bach. Eles podem não gostar tanto de Mozart ou de Beethoven, né? Podem cometer essa heresia, mas Bach é uma unanimidade. Ele é realmente o deus dos compositores. Os Beatles da música clássica, né? Porque lembra que o John Lennon falou... Peraí, deixa eu falar agora. Desculpa, que eu não sabe do que eu vou falar. Não, que o John Lennon falou que nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Então é mais ou menos isso.
Exatamente. Já que você falou dessa frase profana, então eu vou citar. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir. É o seguinte, eu quero chamar uma música que é a maior obra sacra do Bach e da história da música, que é A Paixão segundo São Mateus. A gente vai ouvir esta visão do paraíso, a gente vai ouvir esta visão do paraíso que aparece no final. Vamos ouvir então. Toca. Agora vai começar um coro, um dos grandes coros. Essa música é composta por vários motetos, por duetos, áreas, são 68 partes. É uma obra normalmente executada na Semana Santa, mas ela convém também ouvir na Semana de Natal, porque de fato é o ápice da música sacra. A ponto de um filósofo romeno muito sarcástico chamado Cioran, Émile Cioran, tem escrito uma frase que lembra um pouco esse sacrilégio do John Lennon. Ele fala assim: sem Bach, Deus seria um tipo de terceira ordem. Se há alguém que deve tudo a Bach, é Deus. Então parece uma heresia, mas para não acabar dentro da heresia, essa gravação que a gente está ouvindo é do Philippe Herreweghe, à frente da Capela Royal e do Colégio Vocal Gentz, é da Harmonia Mundi, é uma belíssima gravação, mas existem várias gravações de qualidade. Agora, então A Paixão segundo São Mateus é a minha grande dica, mas se você quiser ouvir a obra mais associada ao Natal, é o Oratório de Natal de Bach, que será apresentado nesta terça-feira de Natal, das 9 horas à meia-noite, dura 3 horas. O Oratório de Natal vai ser apresentado pelo João Carlos Martins. Ele vai apresentar uma gravação que é do coro do Trinity College de Cambridge e da Orquestra da Era do Iluminismo, com regência de Stephen Layton. É imperdível ouvir isso na Cultura FM. Cultura FM. Então essa é a minha dica de música sacra, tipo essa música profana. Nossa, a sua tem a ver com música, Cunha? Não, é Natal também, espírito natalino. Então vai. Meu lado, 12 anos de idade. No ano passado eu dei uma dica, depois eu disse, essa dica não tem nada a ver com o Natal, era também o fim de semana antes do Natal, que era o Walking Dead. Aquele monte de zumbi. Ou sim, ou sim. Ou sim, né? Com o meu Natal meio. Só que não, né? Só que não, só que não. Talvez. Só que não pra você. Bom, esse aqui tem mais a ver com cara de Natal, fim de ano, principalmente nesses anos que tem esses lançamentos desses filmes, que é o Hobbit. Esse é o primeiro Hobbit, está no cinema o segundo Hobbit, esse aqui é o primeiro Hobbit, uma versão estendida. As pessoas, nossa, mais longo ainda, gente, já é longo. Já era enorme, agora estendida. Mas é que os fãs, quem é nerd, gosta... Geek. É geek e gosta. Quanto maior, quanto mais material. Aqui tem 9 horas de material extra, de como o filme foi feito, enfim, de como são construídos os monstrinhos, de como a história foi realizada. Todo mundo sabe, mas eu vou dizer que o Hobbit foi escrito antes do Senhor dos Anéis. Não era para rodar a cena ainda, mas tudo bem, né? Deixa eu rodar então um pouquinho da cena aí, que é uma das cenas minhas favoritas, que é com o Bilbo Bolseiro, que é o personagem principal do Hobbit, ele é o Hobbit, né, com um ex-Hobbit, pouca gente sabe, que o Gollum, esse monstrinho aí, foi corrompido pela ganância do anel e virou isso aí que vocês estão vendo. Não sobe o som aí. My precious. Aí eu fico ensaiando isso. É sensacional. Ele é esquizofrênico, né? É um personagem esquizofrênico, porque ele conversa com ele mesmo, ele discute com ele mesmo o tempo inteiro. E pena que não está nesse segundo filme, está depois no Senhor dos Anéis. Porque o Tolkien, ele escreveu o Hobbit primeiro, em 1930, para as crianças, né? Para os filhos dele ele escreveu, e ele virou um clássico infanto-juvenil. Aqui ele é mais sombrio, mais pesado. O próprio Tolkien, depois, ele reescreveu para ficar mais adulto. E depois, no final dos anos 40, que ele escreveu O Senhor dos Anéis, ficou 12 anos escrevendo. Mas é um belíssimo presente para quem é nerd, gosta, porque é uma versão estendida do já grande Hobbit, que dura quase 3 horas. E aqui tem 9 horas de material extra, cenas inéditas, muito legal. Cunhado, deixa eu te perguntar uma coisa. O Hobbit 2 está no cinema. Está no cinema.
Pra entender o Isolação Hobbit dos 2, Mortos. tem que assistir o Hobbit 1? É bom. É bom. Olha, é bom eu que assistir. não lembro pronto. nada do Hobbit 1, Então aí, eu ó. vou rever o Hobbit 1 pra ver o Hobbit 2. Né? Então veja direto o Eu vou Hobbit assim, eu 2. vou tentar. Zica de Natal. É que nem Harry Potter, que eu vi todos, mas assim, quando eu fui ver o último, eu falava, gente, mas o que é isso? Eu não lembrava muito bem, porque eu não sou fã, né? Sim. Mas assim, mas o Hobbit é a mesma coisa. Você vai ver e, sei lá, Ih, se não se pegar joga, alguma se coisa... joga no Se 3D. joga Se joga no 3D, isso aí. A minha dica, gente, pode ser de Natal, se você quiser dar um presente singelo, bonito e muito interessante. É lançamento, mas não tem, assim, muito a ver com o tema natalino. Stolarskais, olha só. São haikais de André Stolarski. Isso é um lançamento da Kozak Naif. O lançamento, na verdade, já tem um tempinho. Este é um livreto, assim, muito singelo. Vou mostrar aqui só um pedacinho. Ele é feito todo em papel manteiga, todo transparente, assim. São haikais desse arquiteto que nunca exerceu a arquitetura, André Stolarski. Ele morreu esse ano. E, na verdade, esses haikais, eles foram todos escritos enquanto ele estava no hospital, já muito debilitado. Teve uma coisa que ele não conseguia escrever mais com a mão direita. Então, todos esses haikais foram feios, na verdade, em forma de haikai, porque era o que ele conseguia fazer com a mão esquerda no celular, no telefone dele. E ele publicava no Instagram, e cada dia era um negócio que você falava, sabe, o André está publicando uns haikais bonitos no Instagram, e aí os amigos foram vendo, compartilhando e conversando e tal, e eram realmente, assim, coisas muito... E o haikai tem essa característica, né? É um ritual sagrado japonês, assim, você tem que ter 17 sílabas em 3 linhas, em 3 versos e tal. E o André era um cara muito, muito estudioso. Até tem um prefácio aqui muito bonito da Noemi Jaffe, que ela fala assim, não sei se o André conhecia as regras do ritual sagrado do haikai, mas eu duvido que ele não soubesse, porque ele era muito estudioso em tudo que ele fazia. O André, ele era, como eu falei, ele era arquiteto de formação, nunca trabalhou com arquitetura, mas ele era muito conhecido entre os amigos por ser um cara que ele era um designer muito talentoso, mas, sobretudo, ele era um pensador. Ele era um cara que fazia uma ponte muito interessante, assim, entre a prática e a teoria. Era um cara que traduziu muitos livros, era um cara brilhante, muito inteligente, falava muitas línguas, mas ele tinha essa coisa de fazer a ponte entre a teoria do design porque hoje em dia o design tem essa coisa de ser um pouco... você sabe mexer, né? Computação gráfica, eu sei, é um programa que faz ali, todo mundo faz. Mas é muito mais do que isso, claro, né? Assim, existe toda uma história, existe um pensamento, existe uma teoria. E o André era o cara conhecido por fazer essa ponte. Aí, enfim, eu vou só ler na verdade, vou ler os dois, que tem um tempinho. Tem um que é muito legal, que ele fala assim, abrir franquia. Delivery de haikai, noite e dia. Então, ele tinha coisas mais profundas e tinha coisas mais bem-humoradas. Esse aqui é super bem-humorado, que é assim, quer perder peso? Eu não sei se dá pra ver, porque eu acho que é muito pequenininho pra mostrar na câmera. Quer perder peso? Pergunte-me e como sorriu o canibal. E aí tem mais um, só pra fechar aqui, que é um pouco mais, enfim, dramático, que é: ouviu o apito? Marcou o fim de jogo do infinito. Enfim, é um livro, você lê rápido, assim, é uma coisa que eu li numa sentada, você vai vendo todos os haikais, é uma coisa que você pode depois revisitar, enfim. Numa edição muito bonita da Kozak Naif. Então, recomendo. Gente, arquiteto é uma coisa, né? As pessoas começam a fazer arquitetura, mas elas não querem. Muitos não fazem. Né? Conheço O que eu muitos conheço também. de arquiteto que, foi viajar. Ué, o Chico Buarque não é formado na FAO? Então. Pronto. Nossa, Felipe Luna, nosso editor-chefe. Olha, gente, é verdade. Olha que beleza. É formado. Que Meu adora Harry marido Potter, inclusive. também não trabalhou com arquitetura. Enfim. Mas, gente, nosso programa de Natal é esse, tá? Só pra vocês saberem. Esse é o nosso programa de Feliz Natal. Natal. Feliz Família Natal. metropolitana, né? Feliz Natal. Agora, a gente vai encerrar o Metrópolis de hoje com uma outra banda que esteve aqui no estúdio essa semana. Mustache e os Apaches vieram lançar o seu primeiro disco aqui no programa. Então, a gente vai ficar com uma canção inédita que eles gravaram pra gente. Chama Chuva Ácida. Então, gente, Feliz Natal pra todo mundo. E até semana que vem. Jingle Bells. Hoje eu passei margarina no pão como petróleo. Petróleo.
Hoje eu li que a bolsa caiu. Dow Jones, down, 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 down. Que bom que eu passo o chapéu e não tenho papel. Hoje eu saí de bicicleta, meu monociclo furou o pneu. E os carros parados na estrada não dançam balé melhor do que eu. E a fumaça na cara murcha meu pé de girassol. Sol, 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 chuchu. Chuva ácida, chuchu. Chuva ácida, chuchu. Chuva ácida pra chuchu. Hoje eu saí de bicicleta, meu monociclo furou o pneu. E os carros parados na estrada não dançam balé melhor do que eu.